Olá, nós vamos continuar a nossa aula de funções e aqui, só para relembrar, né, nós conceituamos funções, depois conceituamos produto cartesiano para ordenado, depois nós fomos para relação e aí demos as ideias de função, o que é uma função e os elementos da função. Aí nós fizemos aqui vamos considerar assim, a definição do domínio de algumas funções, de algumas funções que têm equações na sua estrutura que nós devemos entender a definição de qual domínio, contradomínio e imagem delas. Continuando daqui, na última aula que eu chamei de 20A, vou chamar essa de 20B, né? Vamos dar um exemplo aqui dessa domínio, contradomínio e função, considerando o diagrama de flechas. Então vamos pegar aqui, ó, o conjunto de partida que nós estamos chamando aqui de conjunto A. Eu vou apenas representar, ó, como pontos, como se fossem números, 4, tá bom. E o conjunto de chegada é o conjunto B. Eu vou colocar esse conjunto B aqui de outra cor. Vamos colocar o conjunto B vermelho. Precisava fechar direitinho. Esse é o conjunto B. E aqui o conjunto B tem uma determinada quantidade de pontinhos também. Ó. Vou colocar aqui esses pontinhos aqui. Vamos colocar mais pontinhos. Não que um tenha mais que o outro, tá certo? E aí vamos usar as setas para fazer uma relação. Esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse. Então, ó, todo elemento de A tem obrigatoriamente que ter um correspondente em B, mas não precisa ser com todo elemento de B. Aí, vamos pegar esse conjunto em que as setas chegaram, aqui, e vamos dizer, esse conjunto é a imagem de F que nós estávamos falando, ou seja, são os elementos ou os valores de B que foram associados a um X. Voltando às cores, esse conjunto B é o CD, é o contradomínio de F, é o conjunto de chegada. E o conjunto A é o conjunto de partida, chamado de domínio de F. Aqui a representação em forma de diagrama de setas. Se eu tiver um gráfico cartesiano, né? Então aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas, o Y. E eu tiver, estou colocando só aqui no primeiro quadrante, né? Temos uma curva assim, dessa forma. O que a gente pode entender aqui? Quem que é o domínio? Porque ó, nada impede que ela continue aqui, ó. Então, quem que é o domínio de F? Tá? O domínio de F é real, são os reais. Todos os reais. Por que são todos os reais? Porque como o domínio tem a ver com o conjunto A ou o X, vou representar de branco aqui, ó. Vamos associar o X a todo o valor da curva. Aqui também, ó.
Então o x vem de menos infinito a mais infinito. E o contradomínio? O contradomínio são os valores associados a y. Então olha só, os valores associados a y. Tá vendo? E para o lado de cá também, ó. A parte de baixo, né, nós estamos falando ali de... Não ficou aquela maravilha, né, o esquema, mas olha só. Nós também vamos associar os valores aqui, ó. De quanto a quanto? De menos infinito até mais infinito. Então, o contradomínio dessa função também é R. O contradomínio de f também é R. Todos os reais. E a imagem? A imagem aí vai depender de quais valores de y estão associados aos valores de x. Como não está havendo restrição nenhuma, observa, nenhuma restrição, ou seja, não tem, a função não está somente num quadrante, está atravessando aqui dois quadrantes e ao mesmo tempo ela tem as associações infinito e menos infinito, a imagem também são os reais. É uma noção, né, que a gente agora vai trabalhar com as funções, e trabalhando com as funções nós vamos determinar o conjunto domínio, o contradomínio e a imagem das funções. Então vamos começar aqui a falar dos tipos de funções. E o primeiro tipo são as funções polinomiais. Você acostumou talvez a ver assim, função constante, função do primeiro grau, função do segundo grau. Aí as polinomiais, a função constante do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, são subconjuntos das funções polinomiais. Aí nós vamos mostrar aqui. Então é melhor trabalharmos com a ideia de funções polinomiais. Depende de como o professor no ensino médio trabalhou isso com você. Não vai e não pode haver diferença de conceitos, obviamente, né? Então o que é uma função polinomial? Vou chamar uma função polinomial f de x, e ela apresenta as seguintes características. Vou colocar esse a aqui com um zerinho embaixo, x elevado a n mais x elevado a n menos 1 mais, já vou colocar os três pontinhos aqui para já terminar isso aqui, né? A elevado a 1 e aqui embaixo n menos 1. Você percebeu, né? Começou a zero aqui em cima, embaixo, no A, e n em cima, né? Então a n menos 1. Não precisava desse 1 aqui não, 1 eu ia colocar aqui no x, tá? x1 mais a n x elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, então só tem a n aqui, certo? Então, quem é quem aqui, ó? A0, A1, todos eles pertencem aos números reais, obviamente. A0 tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, cai para a próxima potência, obviamente. E o n pertence aos inteiros. Nós não vamos usar aqui uma potência fracionária, no caso. Seria uma complicação sem sentido. É muito importante entender que nós vamos usar aqui o z não negativo. O zero até pode usar, porque dá 1. Nós até usamos aqui, ó, à direita, mostrando para você. Com a setinha. Mas nós vamos ficar com os não negativos.
E dessa forma, nós sabemos que o n pertence ao z e ele determina o grau da função. E aí, se o maior n for 1, a função é do primeiro grau. Se o maior n for 0, a função é constante. Se o maior n for 2, a função é do segundo grau ou quadrática. Então, a função é definida pelo maior valor da potência. Isso é bem importante. Então, eu vou escrever aqui, ó, isso que eu falei. Se o n for igual a 0, então, o que eu tenho aqui? A chamada função constante. Vamos falar dela daqui a pouco. Então, quem que é a função constante? Ela só tem aquele, vamos dizer, valor literal, né? Dela. Para qualquer valor que seja de x, y permanece constante. A função é constante. Se o n é igual a 1, então nós temos uma função do primeiro grau. Se o n é igual a 2, temos uma função quadrática ou do segundo grau. É óbvio que nós não vamos continuar, né? Vamos colocar os 3 pontinhos determinando continuação. Aqui eu vou chamar a atenção para uma observação. A disciplina de pré-cálculo é uma disciplina que vai te preparar para o cálculo. Muitas vezes a gente faz as contas, analisa as contas, a gente nem sabe para que serve direito, né? Então, para quem também vai fazer física, vai lembrar lá na física das equações horárias do movimento, você vai perceber que a derivada da aceleração da velocidade, a derivada da velocidade gera aceleração. E a integral do espaço vai dar a velocidade, a integral da velocidade vai dar a aceleração. Daí é só para lembrar, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar uma função simples, vou pegar uma função do terceiro grau simples, ó, f de x é igual a x elevado ao cubo. Olha o que acontece. O que é a derivada de uma função? A derivada da função é a diminuição do grau dela. Então, f' de x, que é a primeira derivada, se você deve lembrar, nós vamos multiplicar 3 vezes 1 e diminuir 1 na potência, que vai dar 3x ao quadrado. Se eu fizer a segunda derivada de f de x, eu vou multiplicar 2 por 3 aqui, ó, pela regra, né, da função exponencial da derivada, e vou diminuir aqui para 6x, que é 2 menos 1 aqui em cima, né? Vamos fazer direto, porque aqui a ideia não é mostrar isso. E a derivada terceira de 6x multiplica o expoente por 6, que vai dar 6, e 1 menos 1, que vai dar 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, a terceira derivada é 6. Então, nós passamos de uma função do terceiro grau para uma função do segundo grau para uma função do primeiro grau para uma função constante. Vou colocar até o 1 aqui, ó, para mostrar. Isso aí é o que a derivada faz. Da importância de conhecer bem as funções e conhecer bem o domínio e conhecer o contradomínio nem tanto, mas a imagem da função, para poder fazer um trabalho bem feito no cálculo. Por outro lado, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Qual que é a derivada, a integral de 6 dx? Aí você já sabe como que faz isso. A integral de 6, ou não sabe ainda, não tem problema. Eu já te falo aqui, ó. Nós vamos pegar os 6, colocar aqui, é como se ali fosse x igual a 0, eu somo e coloco 1 aqui e faço a divisão por 1 aqui. Então vai ser 6x, né? Aí não tem problema. Vamos pegar aqui e fazer a integral de 6x dx.
Olha, eu não coloquei o mais c aqui, mas devia ter colocado. Vou colocar mais c, que é a constante, né? A integral de 6x dx vai ser igual a... É só fazer aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aumentar 1 ali, né? E fazer a divisão do expoente que foi colocado, porque é 1 mais 1 que vai dar 2, a gente faz a divisão de 6 por 2, isso aqui vai dar 3x ao quadrado. Eu esqueci de colocar a constante de novo, só um minutinho. Vamos chamar essa constante de C1, né? Isso aqui vai ser igual a 3x ao quadrado. Verifica que a integral é exatamente, né, a operação oposta da derivada. Vou pegar mais um caso aqui, ó, só por uma questão de toque. Vou fazer o símbolo da integral. Ali, você sabe que esse símbolo, a origem dele é uma soma, né? Esse aqui era para ser um S, ficou estilizado dessa forma. Então, o que vai ser o 3x ao quadrado ali? Né? A integral de 3x ao quadrado dx vai ser igual a 3, aumentamos aqui mais 1, 2 mais 1, 3 no expoente e dividimos pelo expoente. Ó. Mais C2, né? Vou falar assim. Isso aqui vai dar o quê? 3 por 3 dá 1, então eu vou ter x ao cubo mais C2. Olha o que aconteceu aqui. Aconteceu que nós começamos com uma função do primeiro grau, fizemos a segunda integral da mesma função, uma função do segundo grau, fizemos a terceira integral da mesma função, uma função do terceiro grau. Né? Então, isso não somente representa o valor do expoente, mas representa também a questão de dimensões. Né? Uma função do primeiro grau é uma reta, é uma dimensão só. Do segundo grau, uma parábola, 2 dimensões. Né? Uma função do terceiro grau ela pode ter 3 dimensões. Então, essas questões também representam dimensões. Basta você lembrar, ó, quando eu for calcular, por exemplo, uma dimensão, ou seja, uma distância é uma dimensão. Veja que interessante. A área são 2 dimensões, ó, A vezes B, por exemplo, ou A vezes A de um quadrado. Aí eu estou elevando ao quadrado. E o volume vem a terceira dimensão. Então, o volume, por exemplo, de um sólido vai ser, de um sólido regular, vai ser A vezes B vezes C, ou seja, as 3 dimensões que vai dar uma resposta ao cubo, né? Por exemplo, metros cúbicos, centímetros cúbicos. É para você pensar um pouquinho que a matemática tem uma lógica, e quanto mais entender essa lógica, mais fácil eu consigo entender os processos, né? Aí fica mais fácil também entender algumas coisas que parecem difíceis, mas elas começaram de coisas simples, porque enquanto Newton trabalhou com as derivadas para descobrir o cálculo, utilizando o que ele chamou de fluxos, e aí ele não fez uma demonstração matemática tão boa, Leibniz, que foi o verdadeiro inventor do cálculo, de acordo com a ciência, hoje nós sabemos disso, ele trabalhou com geometria. E ele trabalhou com geometria e você está entendendo, que coisa interessante isso daí, né? Ou seja, você pega uma reta, se você integra uma reta, você vai ter uma curva, né? E aí você vai, para essa curva, você vai para uma dimensão maior, uma outra dimensão e uma potência maior também. Vamos então começar aqui as funções, vamos trabalhar com a função constante. Tem gente aí que talvez tenha umas pessoas apaixonadas com o Newton e acha que foi o Newton que foi o inventor do cálculo diferencial integral. Isso deu um problema histórico muito interessante na matemática. Mas hoje, por mais que o Newton tenha dito que a ideia dele foi anterior do Leibniz, o alemão Leibniz ele publicou antes de Newton, né, o conceito de cálculo diferencial, e ele é o grande pai das notações. Essa notação S aqui, por exemplo, foi ele, da integral, foi ele que definiu. Ele definiu várias notações na matemática, ajudando bastante o desenvolvimento da matemática. Nada contra um, nem contra outro, apenas sendo justo na história da matemática. Então, o que é uma função constante? A função constante ela é assim, ó, ela é um f de x, e aqui, por uma questão didática, eu vou chamar de b. Ó. B
que multiplica x. Veja, 5.1 porque faz parte das funções polinomiais. Vou levar x a 0, o grau 0. Ora, x elevado a 0 é 1, então essa função é igual a b. F de x é igual a b, você pensa, para todo valor de x, y tem o mesmo valor, b. Então, vamos usar aqui então o sistema cartesiano. Temos a abscissa x, a reta abscissa, e a reta ordenada. Cada ponto aqui ele é chamado de coordenada. Esse pontinho aqui ficou muito fora da curva, né? Aí vamos colocar B. Então, de uma outra cor, para qualquer valor que seja de x, y assume somente o valor de b. Somente o valor de b. Então isso aqui é a função constante. E ela é muito simples. Então nós não temos que definir raiz dela, fazer uma análise detalhada. É apenas um valor, né? X. Existe isso na natureza? Existe algumas coisas que são constantes. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, que B seja o volume de gás na CNTP. Considerando o volume de gás na CNTP, vai ser sempre 22,4 para 1 mol de gás, tá certo? Então, mantendo 1 mol de gás, para 1 mol de gás sempre teremos 22,4. Isso é uma constante na natureza, né? Existem raras constantes assim para a gente trabalhar, mas esse aí foi o que me veio à mente agora. Vamos pegar aqui 5.2, vamos para a função do primeiro grau e nós vamos fazer uma análise mais detalhada da função do primeiro grau, dando para você as bases que a partir do conceito de limite foi definida a derivada, né? Então a função do primeiro grau, da base só, que essa base, para que você entenda que a variação, né, o delta y sobre o delta x, foi a base da definição da derivada. Então, nós estamos trabalhando função aqui, ó, que é uma matéria do ensino médio, de uma matemática básica, mas ela é a base da matemática avançada, da matemática do terceiro grau. Então, como a função é do primeiro grau, e nós voltamos então àquele conceito polinomial, ó, A, que multiplica o x, esse A tem que ser diferente de zero, elevado à potência 1, mais uma constante, mais b, que lá em cima, esse A aqui, ó, na função polinomial, observa, é esse AN aqui, ó. Assim, porque o AN é esse x elevado a 0 é 1. Então vai dar esse AN, nós chamamos de B aqui. Vou colocar aqui, ó. Nós podemos chamá-lo de B, tá? Então agora ela ficou com um rosto mais conhecido para nós, né? Que essa é a função AX mais B, que é a função do primeiro grau. Vamos dar algumas condições aqui interessantes, ó. Se A for igual a 1 e B for igual a 0, o que nós temos? F de x igual a x. F de x igual a x, com essas condições, tem um nome chamado de função identidade. É um nome da função do primeiro grau. E a função identidade, ela tem uma característica gráfica interessante, porque é uma reta, né? A curva da função do primeiro grau é uma reta. Então, no plano cartesiano, ela é uma reta e é uma reta que passa pela origem. E além de ser uma reta que passa pela origem, ela está bem no meio do quadrante. Portanto, esse ângulo aqui, ó, esse alfa, é 45 graus.
Por isso que é chamado de função identidade. Então, aí fica uma característica interessante, né? Essa é a função identidade. Se eu pegar outra característica aqui, quer ver? Vamos pegar aqui para essa função apenas b igual a zero. Para b igual a zero, o que eu tenho? F de x igual a ax. Ora, vai cortar também essa função aqui, ela tem um nome, né? O nome dela é função linear. Função linear. Ela vai cortar o eixo no zero, ou seja, na origem, e o grau da curva dela, o grau da curva, vai depender de A, e nós vamos ver isso depois. Então, fazendo aqui, ó, o gráfico, depende se A é maior ou menor, aí nós vamos ter o ângulo maior ou menor da reta, da função do primeiro grau. Você vai falar assim, mas você está chamando de curva, né? É que toda reta é uma curva. Não vou entrar aqui em detalhes de geometria não, mas acredita aí, pelo menos. Então olha aqui, ó. Aqui vamos ter também o ângulo alfa, mas esse ângulo alfa varia. Aí você já aprendeu trigonometria, né? Tá fácil achar esse ângulo alfa aqui. Por quê? Porque, ó, vou colocar aqui assim, ó. Olha só, o ângulo alfa. Esse aqui é o cateto oposto. Aí você vai ver que esse cateto oposto a esse ângulo são os valores de y. E esse aqui é o cateto adjacente, ó. E o cateto adjacente é quem? São os valores de x. Então a trigonometria vai nos ajudar muito aqui, ó. Ficou muito feio aqui, né? Vou fazer de novo, quer ver? Isso. Agora ficou melhorzinho. E aqui, ó. Tá certo? Olha só. Temos um triângulo retângulo com 90 graus ali. Certo? Então esse ângulo alfa, ele pode ser dado, olha só, pela relação entre o cateto oposto, os valores de y, sobre o cateto adjacente, os valores de x. E aí, ué, mas o que é cateto oposto sobre o cateto adjacente? Tangente. Então daqui eu consigo achar a tangente de alfa. E a função que não tem essa variação? A função ax mais b. Qual o nome que é dado para ela? Então, podemos colocar aqui, ó, f de x igual a x mais b. É chamado simplesmente função afim. Vou botar o nome dela aqui mesmo, ó. Então essa função aqui, ó. Mas não, eu vou fazer o gráfico dela aqui embaixo. Espera aí. Vou colocar aqui então. F de x é igual a x mais b, que é a própria função do primeiro grau. Essa função então recebe o nome de função afim. E aí, aplicando a álgebra na equação da função, ou seja, na função, a gente acha as raízes, né, os valores associados a ela. Nós estudamos a função quando nós achamos a raiz dela e nós achamos os coeficientes dela. Esse caso aqui, ó, não colocando tudo em vermelho, vou fazer assim, ó. Essa aqui é uma função afim. Essa função afim interessa-nos esse valor aqui, ó, que é o valor de b, de ax mais b. Faz todo sentido, porque no momento que x for zero, y ou f de x vai ser igual a b. Vou até escrever aqui, ó, para x igual a zero, isso implica que f de x é igual a b. Ou seja, o valor de y é b. Então b é o ponto aonde a reta corta o eixo de y, né? E para saber onde que a reta corta o eixo de x, coloca f de x igual a zero, que chama achar a raiz da função.
essa função mais simples, que é a função do primeiro grau. Mas os processos são os mesmos. Nós temos sempre o mesmo tipo de raciocínio, uma álgebra bastante tranquila para trabalhar aqui, né? Agora vamos no 5. Aqui nós estamos no 5.2, né? Agora 5.2.1, dentro dessa função, que vai ser assim, ó, análise da função do primeiro grau. Muitas vezes você vai encontrar nos livros estudo da função do primeiro grau. E a análise é um estudo, né? Análise vem de ana, parte, lise, quebra. Quebrar em partes. Destrinchar, vamos falar assim. Então, o primeiro item aqui é a raiz da função. O que é achar a raiz de uma função? Achar a raiz de uma função é fazer com que ela se iguale a zero. Então, para achar a raiz de uma função, eu vou fazer f de x, que é igual a y, que é igual a zero. Ora, o que significa então? Zero é igual a x mais b. O que eu quero achar aqui? Eu quero achar então aonde que o gráfico corta o eixo do x. Então, para isso, eu vou isolar o x. Eu faria assim, a x, e vou somar menos b em ambos os lados. A x é igual a menos b. E vou dividir ambos os termos por a. Vai dar 1 aqui do lado esquerdo, e vai ficar menos b sobre a. Menos b sobre a, então, é o valor que eu vou encontrar para o local aonde a reta corta o eixo de x. Certo? Isso é a raiz de uma função. Outra coisa que nós precisamos calcular na função do primeiro grau chama-se coeficiente angular. Alguns chamam de alfa, outros chamam de A. E eu vou aqui intercalar alfa com A. Coeficiente angular, olha só, é o coeficiente do ângulo da reta em função do eixo x. O coeficiente angular eu vou chamar de A igual a alfa. Ok? Como é que eu acho isso? Então, primeiro eu vou construir o gráfico e nós vamos analisar o gráfico. Essa é a base da definição de derivada. Isso que nós vamos fazer aqui. Por simplificação, estou trabalhando somente com o primeiro quadrante, né, do plano cartesiano. Então, x abscissa, y ordenada. E vamos fazer uma reta aqui, ó. Eu vou dar uma melhorada nisso aqui, peraí. Ficou muito ruim. Melhorou, não piorou. Tá bom, fica aqui. Eu vou botar aqui uma reta. Vou fazer essa reta assim, ó. Ok? E nós já sabemos, então, algumas características dessa função. Aqui eu já sei que é b. E aqui? O que eu botei aqui? Não posso puxar isso aqui. E aqui, aonde corta o eixo de y é b. E aonde corta o eixo de x, você já sabe. É menos b sobre a. Né? Então aqui é menos b sobre a. Esse ponto ali. Então temos aqui essa reta. Vamos trabalhar com essa reta aqui, ó. Vou pegar esse ponto e esse ponto. Esse primeiro ponto aqui, ó, vamos chamar de y1. E esse segundo ponto aqui, ó, gostei disso que não. Vamos chamar de y2. Para esse y1, temos aqui o x1. E para esse y2, temos aqui o x2. Ok?
Como que nós vamos analisar essa função aqui? Nós vamos analisar essa função fazendo uma relação de valores, porque isso aqui é uma proporção. Então a regra de 3 ela é baseada na função do primeiro grau. Se tiver uma função de segundo grau, a regra de 3 não funciona mais. Eu sei que eu acho que ninguém te contou isso, né? Você pode estar agora surtando. Olha só. Vou fazer essa reta. Ora, essa reta é paralela a essa aqui de baixo. Ó. Entre x1 e x2. Assim como eu fiz antes lá. E vou puxar aqui a outra reta. Essa reta aqui é paralela a y2 e y1. Certo? Olha que coisa interessante. Eu vou puxar aqui por cima também para já fechar esse triângulo retângulo. E você trabalhar só com o triângulo retângulo. Aí, nós vamos voltar aqui. Vou colocar esse negócio amarelão aqui, ó. E vou chamar isso aqui de ângulo alfa. Ok? O que é esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa, ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha só que interessante. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é chamado taxa de variação. Então, a taxa de variação da função é assim. O que eu consigo perceber daqui? Por essa reta. Que y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 é igual y3, não está representado lá, menos y2 dividido por x3 menos x2. Professor, e se eu fizesse y4 menos y1 e eu também dividisse por x4 sobre x1, eu também teria uma constante. Tá? Isso é uma constante. Eu vou representar aqui 3 pontinhos. Vai ser igual então a quem? Vai caber aqui, ó, yn menos yn menos 1. Deu certo não, né? Yn menos 1 dividido por xn menos xn menos 1. E isso é igual a uma constante. Agora você está lembrando por que nós trabalhamos na matemática básica a noção de fração e de razão e proporção, que determina uma constante. Lá nas nossas aulas, na disciplina de razão e proporção, nós trabalhamos com o conceito de proporção direta e proporção inversa. E aí isso aqui já fica bem tranquilo. Ora, se a gente pensar nisso aqui como trigonometria, o que é a tangente desse ângulo alfa? Ó, a tangente do ângulo alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente daquele triângulo retângulo verde. Tranquilo. Olha que coisa interessante isso. Então, a tangente de alfa, ela vai determinar para a gente esse próprio alfa, que está ali. Esse ângulo alfa que está aqui. Então, essa aqui é a base da regra de 3 que nós falamos. Aí nós podemos, então, fazer de uma forma assim, vamos dizer, associando a álgebra e a geometria. Quando a gente associa a álgebra e a geometria, nós temos a geometria analítica. Isso aqui que nós estamos passando, a base é de geometria analítica. Eu vou ter aqui alfa. Se é constante, vou fazer assim não, vou fazer assim. y2 menos y1. Não, vou melhorar isso aqui. yn menos yn menos 1 é igual a alfa, que multiplica xn menos xn menos 1. Óbvio, então, que essa constante aqui, ó, é o A. Nós estamos falando lá, o alfa. Olha que coisa interessante isso. Por que é ele? Em termos algébricos. Aqui embaixo, tangente em termos trigonométricos. Por quê que é ele esse A? Ó? Esse A aqui, ó.
Então eu acho A em função disso. Observe que se eu fizer esse triângulo aqui, ó, eles são triângulos semelhantes. Daí, o que você vai concluir pela geometria? Esse ângulo alfa aqui, ó, também é igual ao outro ângulo alfa lá, que é uma constante, que é essa constante que nós colocamos aqui em cima. Tá? Então essa aqui é uma maneira importante de nós trabalharmos para encontrarmos o coeficiente linear. Então o coeficiente linear, esse A ou esse alfa, ele é y2 menos y1, x2 menos x1, em geral, yn menos yn menos 1, dividido por xn menos xn menos 1. Ok? O item 3, agora já que nós calculamos a raiz e o coeficiente angular, vamos calcular o coeficiente linear. O coeficiente linear é B. Da função afim, né? Ou da função do primeiro grau, tá certo? Só para lembrar aqui, ó, a partir desse raciocínio de cima, ó, podemos ter que sempre y2 dividido por, vamos colocar aqui x2, vai ser igual a y1 dividido por x1, que vai ser igual a uma constante. Essa aqui é a base da regra de 3. Então, aquele raciocínio de regra de 3 só vale quando a função é do primeiro grau. Tá? Retomemos aqui, então, o coeficiente linear. Então, vamos voltar, então, àquele conceito. F de x, eu vou agora usar y, didaticamente, é igual a x mais b. Tá? Eu vou fazer o x igual a 0. Olha aqui em cima. Para achar a raiz, nós fazemos y igual a 0. Aqui eu vou fazer o x igual a 0. Fazendo o x igual a 0, qual é a consequência disso? A vezes 0 dá 0. Então, y é igual a b. Que nós já mostramos antes. Aí o coeficiente linear está aí. O que significa isso? É onde a curva toca o eixo y. Vou chamar de reta para não deixar as pessoas bravas. Toca o eixo y. Tá? Então agora vamos determinar a lei de associação de uma função. Com esses dados que nós temos em cima, como calcular a raiz, como calcular o coeficiente angular, como calcular o coeficiente linear. Então, vamos determinar a lei de associação dados os pontos da função. Você vai poder explorar a sua criatividade fazendo os exercícios, né? Veja como eu sou otimista. Lei de associação da função, e isso precisa ser avisado, do primeiro grau da função do primeiro grau, cuja reta, agora eu vou chamar de curva, cuja curva passa nas coordenadas. Para simplificar, eu vou colocar em, vou colocar aqui as coordenadas dela, que é 0 e 5 e menos 1 e 3. Vou colocar aqui, ó, esse ponto aqui eu vou chamar de P e esse outro ponto eu vou chamar de Q.
menos 1 e 3. Aqui, ó, é a definição geométrica de reta. Por 2 pontos passa uma única reta. Isso aí é um dos axiomas do livro Os Elementos de Euclides, né? Os postulados iniciais. Então, por 2 pontos passa uma única reta da geometria euclidiana. Então, vamos à solução desse exemplo. Como é que nós fazemos a solução disso? Então, a primeira coisa, nós vamos calcular A. Quem que é A? Calcular o coeficiente angular. Ficou fácil. Por quê? Porque o coeficiente angular nós já sabemos que ele é o alfa, ele é a tangente. Eu vou usar esse termo aqui, eu vou colocar, ó, tangente de alfa, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha, quem que é o cateto oposto? Vamos pegar y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Que é o alfa. O A é o valor da tangente, tá? O A é o valor da tangente. Aí talvez você tenha confundido aqui em cima, que eu coloquei para chamar A igual a alfa, né? Mas eu não deveria ter chamado tangente de alfa. Mas tá bom. Acho que você entendeu a situação aqui. Que vai ser bem tranquilo. Ó. Fazendo aqui, ó, fica melhor. Ó. Tá bom? Aí esse A, então, é a tangente de alfa. Deixa eu arrumar aqui em cima. Que aí não tem problema, eu não fico com a consciência pesada. A é igual a tangente de alfa. A definição estava clara lá, né? Aí olha só. Feito isso, eu consigo calcular o A. Por quê? Para te lembrar, ó, esse aqui vai ser quem? Primeiro, é x. Você pode chamar de x1 ou x2. Vamos chamar de x1. E esse aqui, y1. E esse aqui de baixo, x2. E esse aqui, 3, y2. Colocar vírgula, colocar os parênteses. Aí, agora é só aplicar os valores. Por causa do ponto, né? Cada ponto ele tem o valor de x e y para ordenado. Agora você entendeu porque que nós estudamos para ordenado. Então esse A vai ser igual a quem? De acordo com o que está lá. y2, 3. Menos y1, 5. x2, menos 1. Menos x1, 0. Três menos 5, menos 2. Menos 1, menos 0, menos 1. Menos dividido por menos, mais 2 dividido por 1, 2. Portanto, A igual a 2. Ok? Então, nós já sabemos o valor de A. Agora, para calcular B, é só aplicar na fórmula. Quem quer calcular o B? Porque aí eu já tenho todos os valores dos coeficientes da função. Eu tenho 2 maneiras de calcular B. Aplicar direto na fórmula, porque eu tenho aqui, ó, y é igual a x mais b. Então eu pego qualquer valor de y que seja. Vou pegar, por exemplo, o valor de y1, é 5. É igual a A, que é 2, vezes x mais b. Olha como é que a coisa agora está simples em relação a isso. Como é que eu vou saber quem que é quem aqui? Mas aí, dessa forma, eu vou só isolar o x. E a gente costuma cometer esse erro. A gente vem aqui e faz assim, ó. Se esse valor aqui é o x1, é o y1, então eu vou estar associado ao x1. Então, não caia nesse engodo e coloca aqui. Quem que é esse aqui? Y1. E esse aqui, x1. Vamos fazer com o y2 e com o x2 aqui embaixo.
Volto para cá. Quem que vai ser o y2? 3 vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais b. Ora, de acordo com o que está aqui em cima, 2 vezes 0 é 0, então b é igual a 5. Aqui embaixo é mais difícil? Vamos lá. O que eu tenho? 3, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2 em ambos os termos é igual a b. Isso implica que b é igual a 3 mais 2, b é igual a 5. Você pode usar qualquer um, que você vai achar o b. Então, para concluir, qual que é a lei de associação da função? Portanto, f de x é igual a qual que é o valor de a? 2x mais b, que é 5. Então, os dois coeficientes estão definidos. Aí nós temos, então, a lei de associação definida. Outra maneira de fazer isso é criar um sistema, né? Pode criar um sistema com os valores de dados, né, dos pontos P e Q, para resolver. Só que é uma coisa mais demorada, não faz muito sentido, sua criatividade fale mais alto, tá? Agora, nós vamos estudar um item interessante, que nós vamos chamar aqui de... Vou colocar aqui, que eu coloquei 5.3, 5.2.1, eu vou colocar 5.2.2. que é crescimento e decrescimento de função. Aí nós vamos estudar a função crescente, função decrescente. Então essa definição é bem tranquila. O que é uma função crescente? É uma definição matemática de que se o y aumenta, o x também aumenta. Em linguagem coloquial. Em linguagem matemática. Se x2 é maior que x1, então y2 é maior que y1. Que é a mesma coisa de dizer assim: se x2 é maior que x1, então, lembra dessa setinha? Se x2 é maior que x1, então f de x2, que é o y, é maior que f de x1. Ok? O gráfico dessa função é fácil de determinar. De uma função crescente. Ó. Eu estou sempre usando o primeiro quadrante, mais simples. X, y. Então, vou usar o primeiro quadrante. Vamos pegar aqui essa função crescente e vou considerar passando pela origem. O mais simples possível. Está aqui. A partir daqui, o que eu estou vendo? Que é importante. Ó. Para esse y1, eu tenho esse x1. E para esse y2, nós temos esse x2. O que nós vemos nesse gráfico? Observe. Daqui. Obviamente que como x2 está mais à direita, eu tenho que x2 é maior que x1. Ora, observa que o y2 está mais distante da origem do que o y1. Então, y2 maior que y1. Portanto, a função é crescente. Porque a reta representa a lei de associação da função. Ok? O que é uma função decrescente?
a função decrescente é quando x cresce, y decresce. Se x2 maior que x1, então y2 menor que y1, que equivale a dizer que se x2 maior que x1, na linguagem matemática, então f de x2 menor que f de x1. Esse menor ficou parecendo um 2. E esse aqui não ficou bom também. Tá bom, esse passa. O gráfico, então, é o seguinte. Vamos fazer esse gráfico. X, Y no plano cartesiano. Vamos representar em vermelho. E aí eu tenho uma curva, uma reta assim. Olha que interessante aqui. Para esse, vou colocar esse aqui, ó. Vou chamar esse de x1, que está mais perto da origem. Eu vou chamar esse aqui de x2, que está mais longe da origem. Ora, observe que esse x1 aqui, ó, está relacionado com esse y1. E esse x2, foi aqui não, errei feio. Não é aqui não, é aqui, ó. Está relacionado com y2. Tá vendo aqui? E o que eu tenho daqui? Quando x2 está maior que x1, e sempre a minha referência é o x, isso implica que y2, ó, está aqui embaixo, ele está mais perto da origem. Ele é menor do que o y1. Observa. Olha que a distância do x2 em relação à origem, ela é menor do que a distância de x não, y1 em relação à origem. Então, y1 é maior que y2, como nós estamos vendo aqui. Quando isso acontece, portanto, aí não, né? Verde não. Aí, portanto, a função é decrescente. Fácil de ver. Desceu é decrescente, subiu é crescente. É claro que nós temos aqui também uma análise que pode ser uma análise parcial do processo. Então, vou colocar aqui uma curva. No gráfico cartesiano. X, Y, e vou colocar aqui, ó, uma parábola. Mais bonitinho que eu consegui fazer aqui, tá? Então temos essa parábola. Essa parábola, então, vou ver se eu acerto o meio dela aqui, ó. Se não acertei, esse é o meio dela. Então, o que nós teremos aqui em relação a isso? Vamos resolver uma análise aqui. Vou fazer assim, ó. Esse aqui, ó, é o x1. E esse aqui é o x2. Voltou a colocar, né? Esse aqui, ó, é o x3. E esse aqui é o x4. Vamos fazer a análise. Esse aqui é o y1. E esse aqui, ó, é o y2. Tá vendo aqui, né? Como a gente está fazendo. Então, nós vamos fazer uma análise da primeira parte aqui, ó. E você já percebeu que ela é decrescente. Tá vendo? Vamos fazer a análise dessa primeira parte. Então, na primeira parte, eu vou colocar aqui, ó, lado esquerdo da parábola.
O que acontece do lado esquerdo da parábola? x2 é maior que x1. Olha o que está acontecendo do lado esquerdo. Ó. Nós temos que o y2 é menor que o y1. Portanto, ela é decrescente do lado esquerdo. Do lado esquerdo da parábola em relação ao meio. Agora, observa que interessante do lado direito da parábola. Você está vendo que ela é crescente. Do lado direito da parábola eu tenho, ó, vou pegar aqui, ó, o x4, vamos colocar, ele é maior do que o x2. Você está vendo? Isso implica que o y1, eu vou colocar aqui, ó, considera o y1 como sendo o y4 também, ó. Concorda? Você vai, porque nós estamos fazendo, associando, né? Nesse caso, ó, y4 e o y2 como sendo o y3. Eles são iguais. Isso implica que o y4 é maior que o y3. Eu coloquei x2 aqui, né? Também fiz bobagem aqui, ó. Aqui embaixo, vou mudar. Já deve ter visto, né? Mas olha só, aqui não é x2, x3. Representei como 2, mas é 3. Então, o y4 maior que y3. Olha, isso indica o quê? Portanto, a função é crescente do lado direito. Então, eu posso ter uma função que é ao mesmo tempo crescente e decrescente, dependendo do local onde eu estou estudando ou da região que eu estou estudando, ok? Façam os exercícios. Essa é a aula 20B de funções e até a próxima aula.